Eu tenho a honra de recebê-lo aqui, deputado, passou por um... Eu acho que a gente não está preparado, né, deputado? Na última semana eu vi o post do senhor, comentei lá, meus sentimentos primeiro, né, pela mamãezinha, e Deus nos dá força para continuar, viu? Geraldo Rezende do PSDB, deputado federal, ao vivo aqui comigo. Bom dia para o senhor, deputado. Bom dia, Rodrigão, bom dia, Rayane, bom dia, Gabriel, bom dia a todos do Noticidade. É uma enorme alegria estar aqui. Eu no final da semana passada, eu fui lá para despedir da minha mãe, lá em Dourados, 96 anos. 96 anos. Criou a todos nós 12 filhos com toda a valentia de uma mulher guerreira e era referência em tudo na minha vida, mas eu sou agradecido a Deus que emprestou a dona Hermenegilda por 96 anos e cronológico, porque na carteira de identidade ela tinha 99, porque naquele tempo lá em Minas Gerais não podia casar menor e teve que o pessoal fazia o registro a mais aumentando a idade. Oh meu Deus, oh meu Deus. Deputado, bom, vamos falar sobre a reforma tributária. A bancada tucana, né, de Mato Grosso do Sul, lá em Brasília, votou a favor contra a reforma. Isso que eu ia perguntar para o senhor, antes da votação, houve alguma conversa com o governador? Houve alguma conversa com os setores aqui do estado? Porque assim, foi aprovada, né? E muita gente tem o Diz que me disse, a base, né, do ex-presidente, aliás, Jair Bolsonaro, votaram contra, né? Inclusive, aí teve até uma imagem que circulou o Brasil inteiro dele com o governador de São Paulo. Eles tiveram meio que uma troca de farpas ali, porque o Bolsonaro não queria que fosse aprovado, né? Eu acho que o ex-presidente perdeu uma oportunidade muito grande de fazer a reforma durante seu governo. Essa reforma está sendo discutida há mais de 3 décadas no Congresso Nacional. Eu estive lá durante 5 mandatos consecutivos, antes desse mandato, sendo que o último eu tive que prestar um novo serviço aqui em Mato Grosso do Sul, a convite do ex-governador Reinaldo Azambuja como secretário de saúde. Mas há muito se sonhava com essa reforma. Todos os mandatos que eu tive sempre se referia à reforma tributária como a reforma das reformas que a sociedade brasileira pedia. Tive participação em vários debates lá, ouvindo os especialistas na área. Ouvi aqui o governador Eduardo Riedel, ouvi aqui a FIEMBS, ouvi todos os setores que nos pediram audiência para poder fazer esse debate e consolidou em mim a convicção de que o voto favorável à reforma tributária era o voto que recomendava pelo bem do país. E acho que ela teve avanço significativo. Espero que o Senado, já que ela está no Senado agora, já foi designado, inclusive, o líder do governo no Senado, o deputado Eduardo Braga, para fazer seu relator no Senado. Eu espero que ela possa atravessar todos os debates do Senado e a gente possa ainda esse ano ter a votação final para que a gente possa começar a imprimi-la a partir do ano de 2024. Eu espero também que venha de fato contribuir para o desenvolvimento do país. O Brasil é um dos únicos países do mundo, que não cresce há mais de 30 anos, que cresce a passos de tartaruga. Tartaruga, é isso que eu ia perguntar para o senhor, deputado. O mundo todo cresce a 3% ao ano. O Brasil cresce pouco mais do que 0,6, 0,7, o que é totalmente inconcebível num país que sempre aponta-se como se fosse o país do futuro. Deputado, temos 45 mil normativas, o que traz um cipó de legislação que possibilita o crescimento do país. Mas Nós confuso. exportamos impostos, ou seja, em todo produto que é exportado para o mundo afora, nós tem embutido ali uma carga enorme de tributos. Eu estive no Japão e lá escutei muito das autoridades japonesas, principalmente da agência de fomento a investimentos do Japão aqui no Brasil, que o grande problema do Brasil era
o emaranhado de leis que existia, além da insegurança jurídica. Acredito que a gente superou esse processo nesse debate. Houve intervenção e houve concessão para várias situações que diferencia um ou outro estado, e a gente construiu a reforma que era possível, a reforma que não é do governo, a reforma que é para o país. Sem dúvida. E esse discurso de alguns setores que fizeram contra a reforma é um discurso mais ideológico, de quem não quer que esse governo dê certo. Nós precisamos apontar, e eu sempre digo que eu quero contribuir para o Brasil. Tudo que for bom para o Brasil, vou lá votar. E eu acredito que os votos contrários à reforma e de alguns setores que ainda teimam em se posicionar contra hoje são votos mais ideológicos de quem está apostando no quanto pior, melhor. Bom, para quem está lá em Brasília, deputado, eu até acho que dá para explicar aqui para os nossos ouvintes do Mato Grosso do Sul, que é o seguinte: vai simplificar, né? Vai diminuir aí, né, uma carga tributária para diversos fatores, diversos setores, diversas categorias. Só que a pergunta é, né, quando foi lá proposto para os senhores, vamos trazer para Mato Grosso do Sul, o senhor falou que ouviu a FIEMES, ouviu outros setores, ouviu o governador Eduardo Riedel, o Eduardo Riedel bateu lá em Brasília antes, né, da votação começar. Isso é importante porque, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, eu ouvi falar, muita gente criticando, mas aí eu volto a falar também que é da base, né, da extrema direita aqui do nosso estado, que não vai dar certo, vai quebrar a indústria, vai quebrar o setor industrial, vai quebrar várias fábricas. De fato, vai melhorar ou vai piorar, deputado? Para a gente entender. Eu acho que vai melhorar substancialmente. Aquilo que preocupava o governo do estado, ele sentou com a bancada. Nós fizemos diversas reuniões com o governo do estado, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas lá em Brasília. Ainda uma semana, na semana da votação propriamente dita, nós tivemos reunido os 4 governadores da região sudeste, os 3 governadores da região sul e mais o governador do Mato Grosso do Sul, que faz parte dessa aliança com os estados do sul. E foram unânimes em se posicionarem favoravelmente. Inclusive o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que exerceu um papel fundamental, porque São Paulo, por ser o maior país do país, o maior estado, né, do Brasil, por ser a locomotiva do Brasil, sempre se posicionou em décadas passadas, inclusive em governos do meu próprio partido, do PSDB, contra a reforma tributária, porque existia aquela discussão: vamos tributar onde é o destino ou onde é o início do processo de comercialização, ou seja, onde se fabricam os produtos. E quando São Paulo se declarou favorável à reforma, houve assim um apoio unânime de outros governadores, e eu acredito que a reforma teve um certo ajuntamento de todas as forças que pensam no melhor do país. Eu lembro, eu estava assistindo a CNN, deputado, e também depois eu dei uma zapeada, né, na Jovem Pan News, para você ver como que são os pensamentos, né? Que não é uma reforma tributária do Lula, não é uma reforma tributária do Haddad, não é uma reforma tributária do Bolsonaro, do Guedes, não é. O senhor está falando há quase 3 décadas, né? Há 30 anos se discute uma reforma tributária velha, antiga, arcaica. Então, assim, é em prol do Brasil. Teve gente lá, eu posso citar aqui nomes como o Luiz Carlos Rauli, que eu conheço há várias décadas como deputado federal. Inclusive, ele voltou recentemente à Câmara dos Deputados, já que ficou como suplente quando da cassação do mandato do Deltan Dallagnol, ele pegou e assumiu. O Raul foi um defensor, ele brigou sempre como um Dom Quixote de La Mancha, lá do Congresso Nacional, a favor, e inclusive é um dos autores de uma das PECs que foram apensadas para que houvesse essa reforma tributária. Então eu me guiei por especialistas. Tivemos no partido uma pessoa que foi designada, que é um dos deputados que
domina muito bem esse tema, que é o deputado Vitor Lippe, e ele nos passou a impressão de que ela vai dar frutos enormes e que há expectativa de crescimentos vertiginosos para todos os estados brasileiros, há ganho para todos os municípios, nenhum município vai perder, e inclusive para o nosso estado, aquilo que preocupava muito o governo, que eram os incentivos fiscais dados aí a algumas empresas que vieram e se implantaram aqui em Mato Grosso do Sul, elas perduraram, pelo menos tem uma regra de transição, além também da manutenção do chamado Fundersul, que é uma das bases da economia aqui do estado no tocante a investimentos, e isso tudo ficou preservado com regras de transições que faz com que os próximos governos tenham um tempo adequado para se adaptar àquilo que foi inserido dentro da reforma tributária. Bom, 7h26, deputado federal do PSDB, Geraldo Rezende, trazendo para a gente os bastidores, né, da votação aí da reforma tributária na última semana em Brasília. Deputado, tem pergunta aqui de Dourados para o senhor, né? Claro, sua terra, eleições 2024, se o senhor é pré-candidato à prefeitura de Dourados. Olha, eu tenho dito que a vida nos impõe alguns desafios. Eu já percorri uma longa caminhada na trajetória política. Já fui 2 vezes vereador em Dourados, fui deputado estadual do Mato Grosso do Sul e estou no 6º mandato consecutivo como deputado federal. Eu tenho um carinho enorme para com a minha cidade, que me oportunizou tudo aquilo que eu consegui na vida. De um menino de uma família muito pobre, consegui ser médico e depois um agente político de uma certa forma exitoso na política no Mato Grosso do Sul. Há desafios em Dourados que está sendo colocado àqueles que fazem política. O desafio de construir um projeto que reúna os homens e as mulheres de bem da nossa cidade, que deixe de pensar em projetos pequenos, projetos pessoais, projetos de partido, que pense no conjunto da cidade, reunir as universidades, reunir o setor de comércio tão forte na minha cidade, o setor da indústria, reunir as cabeças pensantes da nossa cidade e fazer um projeto para Dourados que daqui a alguns anos vai ser uma verdadeira metrópole. Nós vamos ter lá 400, 500 mil habitantes nos próximos 10 anos. A cidade está com 243 mil no último recenseamento e marcha com muita velocidade para atingir esses patamares que eu estou indicando. Então, se tivermos a clareza de que é preciso uma administração que enfrente os desafios que essa cidade nos coloca na área de saúde. Hoje a saúde em Dourados é uma precariedade, na educação outra tragédia. Há uma questão da assistência social, um projeto de desenvolvimento para a cidade que reúna todos os setores e que entenda que Dourados é uma cidade que é polo de uma região com 34 municípios. O que acontece em Dourados repercute na pequena Japorã, lá no Cone Sul, repercute em Naviraí, repercute em Fátima do Sul, toda aquela região que congrega quase 1 milhão de moradores. Eu penso que eu poderia ser o timoneiro desse processo. Agora, também não faço aqui nenhuma ressalva a ninguém que se proponha. Se assumir um projeto dentro do partido mesmo, nós temos 2 outras pré-candidaturas, deputado Zé Teixeira, deputada Lia Nogueira, há outras personalidades políticas que fazem parte de partidos que dão sustentação ao governo, que também sonham em estar disputando a Prefeitura de Dourados, cada um com a sua visão. Eu tenho essa visão de fazer uma grande concertação, uma frente ampla para Dourados, para a gente não viver situações hoje que deixa a baixa estima da nossa gente e deixa Dourados sonhar com um projeto de futuro. Acabou a época de aventura. Nós já aventuramos, elegemos muita gente populista,
muita gente que tem a premissa de fazer política do toma lá, dá cá, e demos com os burros na água. Então eu estou propondo um projeto que discuta a cidade com as forças vivas e com a inteligência que Dourados tem, que está nas universidades, que está no setor da indústria, no setor do comércio, naqueles que verdadeiramente pensam a cidade grande. Deputado, eu preciso encerrar esse bloco só de forma sucinta. Vou refazer a pergunta agora. O senhor tem vontade de ser prefeito de Dourados, sim ou não? Sim, tenho vontade de ser prefeito de Dourados, desde que também essa minha vontade case com a vontade da população de Dourados. Eu não vou fazer uma luta renhida, uma luta fratricida. Sozinho, né? Para ser prefeito de Dourados. Eu sou uma pessoa que sou voluntarioso, acredito em projeto, acredito em sonhos, mas eu preciso que esses sonhos sejam sonhados coletivamente. Ninguém vai ser candidato de si próprio. Nós precisamos de embalar sonhos com um conjunto de pessoas dentro do partido que eu pertenço, que é o PSDB, mas também sonhar com outras forças políticas e com toda essa nossa gente que preteia, que almeja uma administração diferenciada lá para a nossa cidade. Bom, deixa eu agradecer a participação do senhor 731, Geraldo Rezende, deputado federal do PSDB. Sinta-se abraçado por mim, viu, deputado? Obrigado pela sua participação. Um abraço, muito obrigado mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui no seu programa e desejo mais sucesso do que você já está tendo. Amém. No momento. Um abraço.